Leoninos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos juntos para a sua leitura coletiva. Vamos abrindo com uma mensagem oracular para vocês, com a mensagem para os leoninos. Que lindo! Arcanjo Zadkiel, trazendo energia violeta. Leoninos, esta carta oracular, ela é linda. Ela vem falando sobre o destino, fala no seu lado luz, ela fala sobre o destino, fala sobre orgulho, consciência, perdão. Em seu lado sombra, ela vem falando sobre a indecisão, o ego, né? Alguém se sentindo perdido e sobre julgamento, tá? Lado luz. O que isso significa, né? Me veio a sensação assim que é hora de fazer o certo, Leão. Tá vendo na mão desse arcanjo? Ele traz a bússola, o pássaro e na outra mão o globo, o mundo, né? O planeta Terra. Aqui é como se você tivesse, de uma certa forma, o poder ou o dever de ser direcionado e estar sendo direcionado a um caminho de transmutação, a um caminho de realização, a um caminho de consciência mais elevada. Isso fala sobre as suas ações, de sair de um caminho de indecisão, que está assim pautado pelo ego porque se sente perdido, tá? Então podemos falar aqui de algum leonino que ou você passou por isso, ou você é o manifestador dessa ação. Então, quando se sente perdido pelo ego, né, para manter alguma postura ou alguma, enfim, alguma estrutura, ou seja o que for, acaba entrando no ciclo de julgamento, que pode ser o auto-julgamento ou o julgamento ao externo, tá? Porém, o julgamento pautado no ego. Então, o ego, ele fala muito sobre questões internas exacerbadas, que são pautadas pela dor, pela incompreensão, pelas inseguranças. Então, quando existe alguma situação desafiadora, o ego ele se manifesta. Aquela situação, preciso manter a minha imagem, a minha postura para que essa questão externa não fira, né, a dor interna, a mágoa, né, ou para que essa insegurança não seja revelada. Esse é um exemplo do ego. E Arcanjo Zadkiel vem dizendo, me traz uma questão aqui, né, você sendo o pássaro e a bússola, né? Existem muitas comunicações que irão acontecer na sua vida, já podem estar acontecendo, tá? Para revisão, revisionar, né, todas as ações. Por que eu falo isso? Porque aqui nós temos a energia do destino, o orgulho, né? Consciente e perdão. Então, o seu destino, ele passará por algumas alterações que partem através de um novo direcionamento. Então, ok, né? Leão errou, ou erraram com o leão, por exemplo, tá? Existem esses dois pontos. Então, vocês vão verificar em qual ponto vocês estão. Aquele que errou ou aquele que, né, recebeu o erro. É hora aqui de ter um novo direcionamento. E vocês estarão recebendo, sim, um direcionamento através de falas, enfim, tem alguma questão aqui que pode ser a sua intuição, que fala sobre uma expansão. Direcionamentos que levam a alguns encerramentos, tá? Então, assim, é como se não dá mais para prosseguir com o mesmo comportamento, com as mesmas falhas, com as mesmas ações, as mesmas reações. Então, existe alguma indecisão da sua parte. Essa indecisão é como se você estivesse recebendo algumas orientações que estão te guiando para que você realize ou tenha ações mais assertivas, tá? Então, não duvide. Permita que as questões se transmutem. Aqui existe uma intervenção, posso dizer assim, divina, né? Porque arcanjo, eles são reflexos de Deus, assim como nós, tá? Porém, numa consciência muito mais elevada, tá? Com muito mais lucidez e tendo a consciência muito mais ampla das situações. Quando nos conectamos, leoninos, com
consciências arquangélicas, nós estamos falando de consciências que não são encarnadas e nunca foram encarnadas. Então, são consciências que têm uma visão, um prisma divino muito maior. Então, não tem a limitação do encarnado, que aí sim entra o lado sombra, que é a indecisão, entra o ego, entra o julgamento, né? O julgamento na visão divina é o que é justo para todos, é o que alinha, é o que é reto. O julgamento na Terra ele é torto, né? Porque fala sobre conveniências por trás de pessoas que podem manifestar um certo julgo, né? Existe um ser humano. Então, como está esse ser humano por trás desse julgo? Entende? É sobre isso que Arcanjo Zadkiel está dizendo para vocês, independente da postura, do cargo, da função que vocês tenham na vida, tá? Como um todo, aqui estará sim a quem está de fato coração aberto, porque lembra, tem um lado sombra aqui, o ego ele pode falar mais alto, não aceito, não preciso de mudanças, entende? É onde alguém permanece perdido, não consegue tomar ações coerentes, e isso saiba que logo ali tem o peso do julgamento, tá vendo? A mão dele totalmente alinhada, as mãos, né? Então, existe logo ali um julgamento. Então, até quando vai ser insistido no mesmo erro, na mesma falha, nos mesmos comportamentos, né? Ah, mas Leão pode pensar, estou errando comigo mesmo. Tudo bem? Aqui não é um ato de julgamento, mas é um ato de direcionamento. Então, o erro é com você, mas o erro, ele acaba refletindo, né? As suas ações, ela tem um peso, entende? Reflete no externo, de alguma forma ou de outra. E aqui tá dizendo, traz Arcanjo Zadkiel, traz o número 12, estamos exatamente no mês 12. Então, é um mês que possa falar aqui para vocês, olhando por um ciclo, né, mais global, estamos num encerramento, a falsa sensação de um encerramento de ano, né, porque a mente coletiva fala que o ano termina em dezembro, ok, né, mas os compromissos, o calendário global, ele funciona dessa forma, ok? Então, aqui, é como se nesse mês você pudesse sim começar a sentir, poxa, eu tenho que ter alguma mudança, né? Alguns pontos da minha vida, da minha consciência, das minhas ações, sim, podem e devem passar por alguma transmutação, por algumas alterações. Para quem não conhece, Arcanjo Zadkiel é o arcanjo da justiça de Deus, tá? É o arcanjo da benevolência, da misericórdia, do perdão e da liberdade, né? Ele carrega consigo a chama violeta, a chama da transmutação. Então, olhando essa movimentação na vida de vocês, fala sobre muito um processo de cura emocional que temos aqui, né? A indecisão, o ego, se sentir perdido, o auto-julgamento, né? Então, ou julgamento para com alguma situação, mas de uma forma equivocada. Então, assim, vocês passarão sim, tá, leoninos, por algum processo de cura que atinge o seu corpo emocional e o teu corpo espiritual, tá? Então, quando falamos sobre esse corpo emocional, é uma situação mais elevada, não só as suas emoções ainda na materialidade, né? Que as emoções na matéria, elas são limitadas. Então, elas são limitadas como? Partindo do seu ego. Partindo das suas necessidades naquela relação, naquele grupo, né? É aquela situação, por exemplo, fulano, não gostei da fala do fulano, por exemplo. Mas por que não gostou? Isso afetou o que em você? Isso ativou qual gatilho em você? Ou, né, você tem uma pauta para isso, né? Então, assim, é um olhar muito mais profundo, tá? Também é um arcanjo que fala sobre auxílio, né, nessa questão de liberação de ressentimentos, né, por isso que traz a energia do perdão aqui também, tá? Então é um mês ou dias ou semanas para alguns de vocês que vai falar sim de um novo direcionamento, porém de uma forma justa, né? E como foi dito, é um arcanjo que fala sobre a justiça de Deus. Então, assim, as questões, as ações, sim, elas passarão por transmutação, porque está no destino, tá? Como tá dito aqui. Então, algumas situações acontecerão na sua vida, na sua energia, na sua consciência, principalmente
para que se tome uma nova postura mediante a vida ou mediante a você, mediante alguma causa que você esteja conectados, leoninos. Então, assim, se permitam, tá? É como se não tem como, é como se você tivesse de frente aqui com um arcanjo. Então, assim, não tem como. Para passar para o outro lado, para seguir, você vai ter que passar por esse processo de purificação. O que é muito bonito, o que é muito importante, muito valioso, tá? Muito precioso. Vistam-se com um manto de paz. Vistam-se, o que que isso significa? Vistam-se com a consciência mais elevada. Então, quando se conectarem a situações e a pessoas, é hora de realmente reavaliar, né? É hora de colocar um filtro. Então, poxa, eu, Leão, estou olhando para essa situação com o ego ou estou olhando para essa situação de uma forma mais elevada? Para aquilo com é justo. Entende? Quem desejar, né, pode se conectar a esse arcanjo através da chama violeta para que consigam acessar uma consciência mais elevada através da transmutação das próprias ações, tá bom? Ou pedir um direcionamento nessa situação, qual direcionamento ter de uma forma realmente muito mais elevada, muito mais assertiva, muito mais justa. Então estejam preparados, o arcanjo da justiça de Deus se faz presente. Então isso é o que é justo, tá? Não é o que é justo para você, é o que é justo de uma forma coletiva, ok? Isso é muito difícil, né? Olhar com os olhos divinos, todos falam de Deus, mas poucos aplicam as ações divinas, né? Comportamentos divinos. Então, é um trabalho muito profundo aqui, tá? Mas muito, muito, muito especial e muito elevado, tá? Leoninos, baralho cigano para vocês. Vamos lá. Então, temos aqui o arcano da justiça divina. Baralho cigano para os leoninos. Que vem para os leoninos. Leão, se vocês estiverem escutando um certo ruído, não sei se está saindo no áudio, tá? Mas estamos passando, né, por muitos ventos fortes, tá? Então, esse ruído forte são dos ventos, tá? A força do vento. O que vem para os leoninos? Mulheres leoninas, aqui habita em você nobres sentimentos, tá? Mas ainda vocês passarão por alguma questão que fala muito sobre apegos ou inseguranças a nível emocional. Lembra o que foi dito aqui, né? Na carta de arcanjo Zadkiel, né? A indecisão, o sentimento de se sentirem talvez um pouco perdidos, o medo do julgamento, ou falso julgamento, como for, tá? Aqui, olhando por um lado mais elevado desse urso, fala sobre a sua perseverança em começar a compreender. Então, é como se leoninos passaram, tá? Ou estão saindo de muitas limitações, muito apego, né? A dificuldade de realmente soltar, de liberar. Aqui eles estão falando que alguma restituição ou algum equilíbrio nas suas emoções, ela acontece o que te dá força e impulso para que você persevere em liberar tais sentimentos. Então, como foi dito aqui, o ego, a indecisão, a dúvida, né? Se sentirem sem saber muito bem o que fazer, como agir diante de alguma situação. Aqui o trabalho do seu corpo emocional, ele vai acontecer, e é isso que vai te dar força. Talvez alguns de vocês estejam muito pautados no racional. Então a mente, ela tenta racionalizar os sentimentos, e às vezes nem sempre é possível, tá? Normalmente sim, mas tem momentos que não, tem momentos que sim. A energia amorosa, ela é extremamente curativa, leoninos. Então, assim, tendo a energia amorosa, não como relacionamento homem e mulher, não é isso.
Lembra que nós estamos falando de uma energia e consciência mais elevada. Então, a energia amorosa, ela fala sobre o autoacolhimento, né? A sua autoestima. E quando eu me conecto aqui, a autoestima não é somente sobre a sua beleza física, a sua estética, suas roupas, né? A roupagem que você usa, maquiagem. Não é sobre isso. É sobre realmente, olha, eu estou bem comigo mesma, eu me admiro. É sobre esses pontos, tá? De autovalorização. Então, esse trabalho, né, abre com a energia da cigana, então significa a força do feminino muito mais ativa em você, é o que abre o teu coração. Então, assim, digamos, né, começa a diluir aquele coração peludo, aquele coração duro, né, e deixa vir para fora, né. Se você sentir um pouco mais frágil ou querer acolher alguma situação, faça, permita. Esses movimentos é o que te darão força para seguir. Se você é um homem leonino aqui na leitura, aqui já muda totalmente a energia, tá? Se você é um homem aqui na sua leitura, existe uma mulher na sua vida que fala de alguém que possa estar, iniciou alguma conexão com você, pode ser uma amizade ou familiar, não sei, profissional. Aqui não diz qual o sentido exatamente, mas existe uma mulher na sua vida que sim, começou com uma grande admiração por você e pode estar, né, nessa fase, mas aqui eles pedem um pouquinho só de atenção porque é uma mulher que possa ter algumas atitudes muito tóxicas. Então, por exemplo, aquela mulher que quer proteger demais, aquela mulher que quer cuidar demais de você, tá? Podemos falar de ciúmes, entende? Um apego um pouco exacerbado. Então, só um pouco de atenção a esse ponto, tá? Me parece que aqui está numa fase mais equilibrada, tal, mas só tome um pouco de atenção. E vão ser ações bastante perceptíveis, tá? Para você, leonino, ok? Leão, tem uma pessoa próxima, não diria próxima a você, mas essa pessoa, essa proximidade, ela fala de alguém que tem acesso a algumas informações sobre você. Essa pessoa você não vê, mas ela te vê. Ela sabe de você, de alguma forma. Aqui nós temos a lua com a cruz. Pode ser através da espiritualidade? Pode. Pode ser através de oráculos também, tá? Tem uma pessoa que te observa, mas não se revela, tá? Olha, é uma pessoa que posso dizer que não é uma pessoa tão sociável assim, tá? Ou que não se deva manter no teu convívio de alguma certa forma, ou que deva ter uma abertura. Essa pessoa ela tá à espreita porque ela sente que alguma questão está para finalizar. E essa finalização, ela fala sobre mudanças e alterações. Então essa pessoa ela tem uma tendência a querer criar embaraços, dificuldades, tá? E essa pessoa, ela pode utilizar de um outro alguém, um homem aqui, tá vendo? Para movimentar esse tipo de ação e conduta, tá? Então, estejam um pouco atentos aos sinais. Lembra que vocês abrem com o arcanjo Zadkiel. O arcanjo Zadkiel fala sobre a transmutação. Olha aqui a carta da comunicação, olha. Tem alguma questão a ser liberada, né? A tomar um outro rumo realmente, mas alguém tenta impedir. Então, o arcanjo Zadkiel, ele fala sobre mudanças, né? Aqui ele traz a bússola, lembra? A bússola, ela fala sobre o norte, aquilo que é, entre aspas, o norte, vamos colocar assim, aquilo que é um novo direcionamento, aquilo que é um caminho reto, aquilo que é um caminho justo, que leva ao globo. Então, amplie o teu conhecimento diante dessa situação, verifique quem são as pessoas, olhe um pouco mais a fundo, o globo está aqui, né, como se representasse a carta do mundo, então olhe mais a fundo as situações, busque mais informações, saia do superficial, é hora de transmutar, tá? Lembra que a indecisão ela torna as pessoas fechadas, então no ato de indecisão, a pessoa ela acaba agindo pelo desespero ou pelo ego, entende? E o ego, tomar uma decisão através de uma indecisão, tomar uma decisão através de uma indecisão ou de uma insegurança, agir pelo ego, tá? É onde alguém se perde. Então é hora de recalcular rota aqui. Existe alguém que possa tentar induzir vocês ao erro, tá?
Porque aqui, provavelmente, alguma questão já está passando por alguma alteração. E esse alguém não quer essa alteração. Não quer que essa alteração leve a alguma resolução. Porque a carta do destino que estava aqui também fala sobre destino aqui. Destino fala sobre tomar uma decisão diferente, tá? Então está predestinado, digamos assim, que algum erro acabe, que alguma ação de alguém errônea encerre, tá? Então alguém possa vir aqui com falsas ações, tá? Observe, ok? Leoninos, aqui vocês podem estar sendo direcionados, tem um fortalecimento do seu corpo emocional, mais uma vez essa energia, tá? Existe um fortalecimento do seu corpo emocional, onde você estará sendo direcionado a algum tipo de resolução, algum tipo de encerramento, algum tipo de oportunidade, tá? Uma porta que se abre, seja você essa pessoa, você está sendo aqui trabalhado para abrir uma porta, abrir uma possibilidade positiva, tá? Número 33, um número mestre, então prestar alguma caridade, prestar um auxílio a alguém, favorecer alguma situação, tá? Para outros, aqui fala de alguém auxiliando vocês a ter uma oportunidade, a encontrar um caminho diferente, tá? E vem através de uma ajuda. Olha, o buquê tá aqui, um recebimento, tá? Para quem está em busca de alguma oportunidade profissional, leoninos, aqui fala sim também de uma pessoa amiga, tá? Te auxiliando nesse quesito. Mas vai ser importante vocês estarem mais abertos e mais dispostos ao que vier, tá? Claro que você não vai aceitar qualquer proposta, mas aqui esteja abertos, de fato, né? Sair da limitação, quero esse emprego, essa vaga, esse cargo, esse salário. Abra um pouco o leque, tá? Olha a carta que virou aqui, ó, o cavaleiro. Vamos lá. Existe uma situação eu vejo que você colocará limites, tá, leoninos? É uma situação que já acontece há muito tempo e me parece que você vai conseguir chegar a algum tipo de entendimento sobre isso. Algo aqui tá acontecendo há muito tempo, está sendo levado em banho-maria, entende? Não tem alguém se responsabilizando, essa é a energia que eu sinto aqui, tá? Possa envolver comunicação, grupos, situações que possam ser muito difíceis, porque na carta do navio nós temos o 10 de espadas. Então tem alguma situação que vai ser colocado um limite, porque assim não dá mais para ficar levando em banho-maria, tá? Tem uma situação aqui que... Por quê? Lembra que foi dito aqui o 10 de espadas? Uma situação que possa gerar grande dor, tormento. Existe um sofrimento aqui. Então alguém que possa estar conduzindo, digamos, alguns movimentos de uma forma em banho-maria, em contraparte tem outras pessoas sofrendo, né? 10 de espadas é um sofrimento intenso. Há muito tempo. Enquanto a outra pessoa está levando em banho-maria. Então aqui tem uma foice que chega. A foice traz o número 10. O número 10 é o corte, é o encerramento, a finalização. É hora de encerrar, se posturar. Os lírios traz também e conecta-se a conhecimentos mais elevados. Então, é como se, olha, é hora de se posicionar. Lembra a carta aqui do Arcanjo Zadkiel, a justiça divina? A mesma postura não dá para continuar. Então, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas aqui está dizendo sobre um corte e encerramento de uma situação que está sendo levada aí de uma forma que não precisa, tá? Aqui a carta do cavaleiro fala sobre agilidade. Vamos agilizar, tá? Vamos agilizar. Número 1 é a carta número 1. Vamos fazer diferente, é o recomeço. Mas vamos recomeçar agora de uma forma muito mais ativa. Aqui tá nas águas. Então alguém podia estar muito pautada nas próprias emoções, passando por oscilações emocionais muito grandes, onde não consegue ter a firmeza para se posicionar diante de algo e, olha, é o encerramento, é isso, tá? Vamos separar o joio do trigo. Esse limite ou esse corte, ele fala, vamos separar o joio do trigo. Isso aqui não dá, isso tá errado, isso tá certo. O trigo é o certo, o joio é o que não, é o que é o descarte. Entende? E aqui, através do quê? De um conhecimento, onde se muda uma postura, onde alguém consegue avançar, tá?
Leoninos, aqui vocês realmente, tá? Existe uma questão que vai ter uma liberação, que vai falar sobre maior estabilidade, pode envolver casa, família, tá? Tá vendo? A âncora é a trava, me parece que tem questões que podem também ser questões legais, tá? Ou questões que são de grande importância, ok? De grande destaque, que estavam sim travadas. Passarão por mudanças, e essas mudanças elas falam agora de alguém conseguindo agir ou ter clareza maior para agir com maior estabilidade, com mais segurança. Aqui, leoninos, falando internamente, vocês estarão passando por algumas mudanças, tá? Sim, de comportamento, de personalidade. Então, aqui são pessoas que estavam muito fechadas ou muito restritas dentro de um condicionamento. Com a carta da casa, fala de uma energia mais familiarizada, então você se sentindo mais relaxado, mais tranquilo, ainda assim agindo de uma forma estável e prudente, tá? Mas de uma forma mais aconchegante para você. E isso vai ser vai ser notório, tá? Para quem está com você, te acompanha, está na sua presença, vai ser notória essa mudança de comportamento, tá? Alguém pode invadir os seus sonhos. Cuidado com o que se vai ouvir, cuidado com o que se vai se levar desse sonho, tá? Porque aqui nós temos a serpente. Eu vou clarificar para você, tá bom? Clarifica isso, estrela, jardim, serpente. Aqui fala sobre um sonho, pode ser um sonho premonitório de um perigo, tá? Mais duas. Aqui fala muito sobre energia de crianças, tá, pessoal? Pajem de copas, 6 de copas, energia de criança. Vamos, tem duas leituras aqui, tá? Leoninos, vocês podem passar por algum tipo de sonho realmente, tá? Pode ser um sonho premonitório? Sim, tá? Onde fala sobre sofrimento aqui de crianças ou de criança, tá? Aqui fala 5 de espadas e 9 de paus, alguma situação que envolva algum tipo de... 5 de espadas é o crime, é a trapaça, é uma situação agressiva. 9 de paus que está sendo tampada, tá? Existe um sofrimento aqui. Esse é um tipo de leitura. Um outro tipo de situação. Existe alguém aqui realmente muito interessado em querer expandir, em querer crescer, né? Ter um resultado, ter uma clareza, porém tem alguma situação aqui que, de novo, toma a frente para que alguma questão não aconteça, tá? A carta do jardim vai falar sobre alguma reunião, sobre algum encontro. Algo é colocado à frente disso. Cuidado com reuniões, cuidado com, não sei, uma entrevista de emprego, é uma reunião, é um evento que você vai estar. Tome um pouco de atenção às comunicações, tá bom? Preste muita atenção às comunicações, porque aqui nós temos os 5 de espadas com o 9 de paus. Então, é uma situação trapaceira, tá? Alguém tenta manter alguma situação muito complicada. Então, tome um pouco de atenção. A morte, a lua, com 6 de espadas, tá? Então, é como se alguém tivesse aqui tentando, de fato, tá? Fazer com que o encerramento não se manifeste, tá? Como? Criando a lua, ela fala sobre situações que não estão às claras. Então, cria. É como se alguém jogasse uma cortina de fumaça. Joga distrações. Essa carta aqui do pajem pode ser situações muito pequeninas, tá? Mas que criam pequeninas, mas trapaceiras, né? Vamos lá. Pequeninas, mas trapaceiras. 5 de espadas na mesa, 9 de paus aqui. Cria uma barragem. Então, cria distrações, enquanto isso, né? Enquanto uma finalização que se é pedida, tá vendo, ó? Ela não acontece, alguém tem tempo aqui de se afastar, alguém tá ganhando tempo aqui. E vem muito com aquela energia do navio lá, né? Alguma coisa sendo levada em banho-maria enquanto existe um sofrimento para alguém. Cadê o sofrimento? 5 de copas aqui, ó. Tá? Olha, realmente, alguém tá ganhando tempo aqui. Enquanto alguma situação está sendo levada em banho-maria, enquanto uma cortina de fumaça está sendo colocada,
para não encarar o quê? A verdade. A lua, ela deixa as coisas embaçadas, você não consegue ter clareza, nitidez, o que a estrela quer mostrar. Tem uma revelação aqui a ser manifestada. Porém, alguém está dando abertura, espaço, brecha para uma serpente criar o seu ninho. Simbolicamente falando, né? Claro, essa energia aqui da serpente. Então, alguém está dando brechas para que situações se manifestem, mas que criam distrações, leoninos. E onde a verdade, onde a clareza, onde algo que precisa ser realmente exposto, não é exposto, não é ouvido, tá? Enquanto isso, alguém sofre. Ou pessoas sofrem, tá? Existe um homem sendo barrado aqui. Como é que fica isso? Excelente. Mas olha isso, ó. Excelente. Maravilha. Aqui é o seguinte, leoninos, existe um homem, tá? Aqui nós temos a carta da justiça. Deixa eu pôr mais acima para vocês poderem visualizar. A montanha também fala sobre questões de justiça, tá? Existe um homem sendo barrado, tá? Ou será barrado por alguma questão de justiça, onde terá uma nova ação. Explanando mais a informação. Aqui, ó. A justiça aqui vai tomar algum tipo de posicionamento, porque me parece que vai barrar uma pessoa, vai travar uma pessoa aqui. Aqui falamos sobre legalidade mesmo, tá? Porque começa a perceber que certas situações não estão coerentes. Nós temos a carta da torre aqui, ó. Então, questões que não estavam coerentes, partindo de um homem, tá? Elas começarão a ser travadas. Não vai mais... esse homem que não vai mais conseguir se movimentar como estava se movimentando, tá? Então, nós temos o 9 de paus invertido. Então, algo que estava travado não vai estar mais travado. Vai começar a avançar, tá? Então, aqui ainda tem pontos de dúvida. Provavelmente esse homem desperta dúvidas em alguma questão de justiça. É onde a justiça começa realmente a fazer, a tomar consciência, tá? Porque o Papa está aqui. Então, aquilo que é correto começa a ser manifestado, tá? E o que está errado começa a romper a torre, tá? Então, um homem aqui vai ser realmente barrado. O que fazia não vai poder mais manifestar, não sei o que essa pessoa manifestava, mas vai ter uma nova ação, tá? Olha aqui, o caminho, a mudança. Olha, o homem, o rato, tá? Erros começarão a aparecer, tá? Erros, falhas, chicote fala sobre trapaça, uma agressão, vai começar a aparecer aqui. Envolve documentações, envolve conhecimento. Então, se existem falhas, vai começar a ser falado e muito falado, tá? Isso vai ser levado e direcionado a uma pessoa. Ratos nunca andam só, tá, pessoal? Então, provavelmente essa pessoa não está sozinha, tá? Tem alguma coisa de verificar falhas aí, tá? Vai ser falado. Vai ser ofertado, Leoninos, tem uma oferta nova vindo para você, uma nova proposta. Uma proposta que possa ser de recomeçar, de fazer diferente. Existe um apoio, um incentivo para que algo novo, né, se desenvolva, mas de uma forma muito mais flexível. A criança é a alegria, a criança é o recomeço, a criança é a oportunidade de fazer diferente, tá? Existe essa oportunidade vindo para vocês, tá bom? Vendo alguém presenteando uma criança. Ou dando uma oportunidade a uma criança, a um filho. Aqui a criança traz o 13, né? Gera transformação, tá bom? Isso para essa criança, se for uma criança, um jovem, um filho, vai ser algo muito especial, tá? Manter uma aliança aqui vai ser algo muito especial.
Terá algumas revelações que podem ser um pouco surpreendentes e conflitantes, viu, Leão? Questões que estavam fechadas, tá? Elas vão começar a aparecer aí e possam gerar, sim, certos conflitos, tá? Mas por que que vem à tona? Para que seja esclarecido, tá? Olha aqui, ó, a nuvem e o sol. Vai ter esclarecimento, tá? Leoninos, vocês de alguma certa forma, algum desconforto, alguma situação que foi desagradável, tá? Vai ter uma oportunidade de fazer diferente, mudar completamente o destino. Me parece exatamente o que Arcanjo Zadkiel disse aqui, tá? Eu não sei o que isso significa para você, mas tem a oportunidade de fazer diferente. É hora de promover essa justiça divina, tá? Que foi dito aqui sobre o jugo, né, da justiça divina na sua vida. Então tem caminhos abertos, vocês vão se libertar de alguma corrente, vão se libertar de alguma questão que estava te aprisionando, que estava te maltratando de alguma forma, tá? Tem a oportunidade aqui de um novo caminho, de uma nova oportunidade. Então, se você tá preso dentro de um emprego, não sei, né? Um exemplo, tá, leoninos? Você vai ter uma oportunidade aqui para rever essa situação ou para sair dessa situação, tá? Vocês vão verificar aquilo que é melhor para vocês. Uma situação ou algo que foi muito... não sei, se você brigou com alguém, tá? Por exemplo, alguém brigou com você, aqui vai ter uma oportunidade, tá? Não sei se você vai encontrar com essa pessoa, mas tem uma oportunidade aqui de resolução dessa questão. As coisas vão ficar muito mais claras e assim, parece que, poxa, passa um pano limpo aqui e vamos deixar isso para trás, tá? Então, muito coerente isso daqui, tá? Muito sábio, por sinal. Mudanças a caminho, notícias importantes, notícias de confiança, de credibilidade chegando para você, tá bom? Pode falar aqui de alguém estar constituindo uma família, você vir a saber, olha, fulano aqui está, sei lá, foi se unir a um outro alguém, tá? Tem essa notícia aqui para vocês. Mudanças dentro do ambiente profissional, corporativo também acontecendo, você sendo avisado sobre isso. Podemos falar de uma pessoa saindo, tá, desse ambiente corporativo, tá? Ou planejando a saída, tá? Vejo que você vai ter algumas revelações sobre pessoas do seu ambiente de trabalho, tá? A árvore fala sobre trabalho também. Pessoas que estão com questões na saúde, será que vai resolver? Vai resolver sim, tá? Vai ter caminho aqui de tratamento, tá bom? Aqui eu começo a perceber, eu não, né? Leão. Parece que Leão começa a falar assim. Leoninos começam a perceber que tinham questões que estavam complicadas, mas você entende que parece que agora vocês vão começar a compreender que essa complicação, essa dificuldade, ela é pequena, ela não é grande. Mas por alguma razão você, né, talvez olhou isso de uma forma gigantesca. Se há uma pessoa na sua vida, você vai perceber que essa pessoa está começando a criar casos, está criando... Na verdade, não está começando, essa pessoa já cria há certo tempo, tá? Mas lembra aquela cortina de fumaça que foi dito aqui, ó? As nuvens. Então, é uma pessoa que ela cria, né, a situação e sai correndo. E terceiriza isso para outra pessoa. Então, você começa a perceber, com essa carta dos trevos, certas picuinhas, tá? Então, você começa a ter muito discernimento. E a sua postura, as suas decisões, elas passarão a ser mais coerentes e mais sábias, porque eu vejo que terão muito mais clareza, tá? De poder identificar o que de fato é pequeno, o que é picuinha e o que é real aqui. Muita clareza nas decisões, tá? Mensagem final para Leão. Já virou aqui. Magia. A ansiedade afasta oportunidades. O amor possui seu ritmo próprio que deve ser respeitado. Encontros mágicos devem acontecer em momentos igualmente mágicos. Leoninos, foi dito sobre a energia amorosa, né, para vocês. É um momento muito digno, muito especial para que vocês reflitam sobre trabalhar essa energia mais amorosa na vida de vocês.
tá bom? Que Arcanjo Miguel se faça muita luz, muita vitória em seus caminhos, sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.